Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 31 de julho de 2023. É o último dia aí desse mês de julho e o primeiro dia da nossa semana, né? Ótima segunda-feira então para todos nós. Nós estamos aí na nossa última semana de maratona bíblica. O devocional não para. Segunda-feira que vem nós vamos iniciar uma nova leitura da palavra de Deus, diferente um pouco do que estamos fazendo. Se aqui nós fazemos a maratona, ou seja, muita leitura, né? Muita coisa para ler. Na semana que vem nós vamos fazer, a partir da semana que vem, uma imersão. Ou seja, a ideia é ir com calma, mas estudar de maneira profunda os vários temas da palavra de Deus. Então, a partir de segunda-feira que vem, a gente muda aí um pouquinho o nosso perfil. Por hora, vamos de maratona bíblica. Hoje, nós vamos de 1 Pedro, capítulo 1 e 2. Só para entender, para você entender como vai ser dividida essa semana. Segunda e terça, 1 Pedro. Quarta, 2 Pedro. E quinta e sexta, Tiago. Nós vamos dividir a carta de Tiago em dois dias, quinta e sexta. 1 Pedro, capítulo 1 e 2, o tema do devocional de hoje é o servo sofredor. E eu já vou ler o texto aqui que já vai te explicar por que do tema o servo sofredor. Vou ler 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 2, 24 e 25 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, por isso servo sofredor. Pelas feridas dele nós somos curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Bom, no centro do pensamento de Pedro, em toda a sua correspondência, está a ideia de que por meio dos sofrimentos de Jesus e não pelos seus ensinos e milagres, nós recebemos perdão de pecados. Essa é a ideia central, esse é o argumento central de Pedro. Para Pedro, o servo sofredor Jesus, prometido pelos profetas, lemos inclusive isso aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, esse servo sofredor prometido pelos profetas, ele veio por meio do seu sofrimento e não por meio dos seus ensinos e milagres, ele veio perdoar os nossos pecados. É interessante porque essa ideia aí, essa convivência, né, que nós temos com os pecados, eles causam com os milagres, essa convivência que temos com os milagres, às vezes causa algumas confusões em alguns irmãos. Me lembro de uma vez que o irmão procurou o pastor dizendo: pastor, e assim com um tom meio de julgamento, talvez ali como uma espécie de sabichão, né? Não sei se essa seria uma palavra boa, não, mas enfim, esse irmão procurou o pastor e disse: pastor, queria saber por que não acontecem mais milagres na igreja como acontecia na época de Jesus e na época dos apóstolos. Tem alguma coisa muito errada com a igreja? E aí o pastor, com certa paciência, né, respondeu para aquele irmão: irmão, a questão é que nós aprendemos muito mais com o sofrimento de Jesus do que basicamente com seus milagres. E é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo o seguinte: o que impactou, o que transformou a vida dos crentes é o fato de que Jesus sofreu em uma cruz para pagar a penalidade dos seus pecados. A carta de Pedro é dividida em dois blocos. Os autores do Novo Testamento gostam de fazer isso. Nesse primeiro bloco, por isso dividir aí, né, a carta de Pedro hoje, os capítulos 1 e 2, amanhã 3, 4 e 5, vocês vão perceber lendo aí que no primeiro bloco, Pedro se dedica a apresentar Jesus como expiação pelos nossos pecados. No segundo bloco, que nós vamos tratar amanhã, ele vai aplicar isso, ou seja, quais os resultados disso na vida do crente. Mas nesse primeiro bloco,
Pedro se dedica a apresentar Jesus como aquele que veio purificar os nossos pecados. Nesse sentido, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que o cristão ele precisa estar disposto a sofrer perseguições por causa da obediência. Olha só o que está aqui no versículo 21 até o 23 do capítulo 2. Alguns versículos antes do que lemos lá no início do nosso devocional. 1 Pedro, capítulo 2, 21 a 23. Diz assim: para isso vocês foram chamados. Para o quê? Se você ler o versículo anterior, ele está falando de sofrer injustamente. Aí ele diz: para isso vocês também foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, foi isso que Jesus fez. Por causa da obediência, ele estava disposto, ou ele sofreu perseguições e injustiças. Por quê? Porque ele estava confiando naquele que julga com justiça, ou seja, no próprio Deus. Então, obedecer muitas vezes significa sofrer perseguições externas e internas. Obedecer a Deus significa sofrer perseguições externas, ou seja, você sabe que às vezes obedecer, no mínimo você vai ser taxado de bobo, você vai ser taxado de ingênuo. Mas para que você está fazendo isso? Eu poderia citar aqui N exemplos, mas um empresário sabe o que eu estou falando. Quando ele resolve obedecer a Deus e ser honesto em todos os seus negócios, ele vai sofrer perseguição. As pessoas vão dizer para ele: você é ingênuo. Para que você faz isso? Só nega imposto. Eu estou dando um exemplo aqui do empresário, mas uma dona de casa, um marido, uma esposa, nós sabemos que sofremos perseguição quando nós somos chamados à obediência. Perseguições externas de outras pessoas, mas também perseguições internas. Pastor, perseguição interna, como assim? Nós mesmos às vezes ficamos nos perguntando: nossa, será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que eu não estou sendo muito radical? Será que eu não estou sendo muito religioso, A expressão que a turma gosta de usar aí hoje. Então, às vezes, obedecer a Deus, às vezes, significa perseguições externas e internas. Outra coisa aqui é que o propósito da morte de Jesus, ele é claro nesse texto. Para que Jesus morreu? Jesus morreu para que nós também morrêssemos. Mas nós morrêssemos para os nossos pecados. Olha aí o versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós somos curados. Esse texto aqui é a pedra de toque de toda a carta de Pedro. Toda a carta de Pedro pode ser resumida nesse texto aqui. Ele é o texto central ali da carta. Não por acaso está bem no meio ali, equilibrando os dois blocos aí da carta de Pedro. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que tem um propósito de Deus aqui. E nós devemos alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus. Eu sei que hoje na internet se vende muito propósito, O propósito disso, propósito daquilo outro. Você tem um propósito, o seu propósito, descubra o seu propósito e assim por diante. Mas o cristão, ele é chamado a alinhar, o seu propósito ao propósito de Deus. Como se fosse remar na mesma direção. Para usar uma analogia aí bem simples, temos que remar na mesma direção. Não dá para Deus remar numa direção e nós remarmos em outra direção. Se você quiser um versículo para o seu dia, esse versículo que lemos é o versículo do dia. Por quê? Olha só, a instrução é muito simples aqui. Jesus morreu pelos nossos pecados.
para que nós também morrêssemos por ele, ou seja, alinhamento de propósito, e vivêssemos para a justiça. Então aqui nós temos um versículo bom para o dia, né? Se quiser publicar aí nas suas redes sociais, esse é um bom versículo para se publicar nas redes sociais. Por quê? A vida ficaria muito mais leve, você encontraria significado e propósito para a sua vida, as coisas teriam mais cor se nós parássemos de pecar. Então, por que esse é o versículo do dia? Porque o ensino aqui é simples. Marido, não peque. Esposa, não peque. Patrão, não peque. Patroa, não peque. Funcionário, não peque. Trabalhador, não peque. Filho, não peque. Pai, não peque. Porque esse é o ensino aqui de Pedro. O ensino de Pedro é muito simples. Remem na mesma direção. Se Deus, em Jesus, morreu para que não pecássemos, por que vamos insistir em pecar? Então esse é o versículo do dia aí, e um bom versículo por sinal. Além de tudo isso, o próprio Senhor Jesus, ele está envolvido em cuidar do seu povo, ele está envolvido nesse cuidado. Ele mesmo vai se envolver para que essas coisas aconteçam. O finalzinho, o último versículo desse trecho, deixa isso muito bem claro, né? Ele fala assim, versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Jesus é chamado de pastor e bispo das nossas almas. Ele está envolvido em cuidar das nossas almas. Vamos fazer uma recapitulação rápida? Obedecer significa perseguição interna e externa. Nós temos um propósito diante de Deus, e o nosso propósito é não pecarmos, é morrermos para os pecados, e temos um aliado fiel, chamado de pastor e bispo das nossas almas, envolvido nesse propósito. Então, quando você decide viver, ou decide por ação do Espírito Santo não pecar, quando você decide, mesmo através de perseguições, em obedecer a Deus, você encontra um parceiro nesse trabalho, o pastor e bispo das nossas almas. Então, a ideia aqui de Pedro, que ajuda muito e nos conforta bastante, é que em nossa luta, ele nos ajuda. Não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você tem um parceiro fiel. Quem é esse parceiro? O pastor e o bispo das suas almas. O pastor e o bispo da minha alma. Interessante aqui o uso de Pedro dessa expressão pastor, né? Porque lembra que lá em João capítulo 21, 22, não vou me lembrar ao certo, mas acho que 21, 22 não existe, na verdade, né? Mas lá no capítulo 20 ou 21 de João, acho que é 21, Jesus convoca Pedro e diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, o ponto aqui é que Pedro estava se lembrando desta recomendação de Jesus. Bom, moral da história aí, já para a gente partir para a conclusão, o que aconteceu na cruz em favor dos eleitos ganha contornos majestosos na pena de Pedro. Nós somos aqui identificados com o nosso Salvador. Pedro, ele traz contornos majestosos, magistrais, maravilhosos para a obra de Cristo em nosso favor. E nos identifica com essa obra. Como assim? Ele tenta linkar sempre o que Jesus fez por nós, o que nós temos que fazer e o quanto nós também somos identificados com Jesus. Se Jesus é um servo sofredor por obedecer a Deus, nós também somos servos sofredores quando obedecemos a Deus, porque obedecer a Deus envolve perseguição. Desafio do Léo para esta segunda-feira. Qual é a aplicação final aí que a gente pode levar de tudo isso? Na sua obediência, conte com o Senhor. Olha, isso aqui é talvez a coisa mais rica que a gente vai ter aqui nesse texto de Pedro. Lembra que eu disse que o versículo do dia é o 24? Mas o 24 ele só faz sentido com o 25. O 24, quando ele diz que ele levou no madeiro os nossos pecados a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, nós temos um ajudador. O próprio Jesus está envolvido nesse trabalho. Então,
conte com a ajuda do Senhor para que você possa obedecer ao Senhor. Ele é o seu principal aliado nessa luta contra o pecado, ou a favor da obediência da palavra de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar então tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder aí, pare um instante o que você está fazendo. Eu vou só dar uma conferida rápida aqui, porque eu não gosto de ficar sem a informação. O que eu disse aí sobre Pedro, lá sobre ser pastor de ovelhas, né? Está em João, capítulo 21, do versículo 15 até o versículo de número 25, onde Jesus diz para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Mas vamos orar. Se você puder, pare em um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando como eu faço toda segunda-feira, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.